as palavras são entrega e sacrifício. É fácil? Então vamos ver aqui o que aconteceu no livro de Esther, que ela passou por isso. Nós temos lá Esther 4, 16, 17, que vamos falar sobre a entrega e o sacrifício de Esther. 4, 16, 17 fala assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Nós temos aqui, depois que Mordecai confronta Esther sobre o risco assumido por ela em defesa de seu povo, ela se compromete ao aproximar-se do rei sem ter sido convidada. Isso significa expor ao risco de morte. Então, primeiro ela pediu para jejuar 3 dias, 3 noites, pão e água, sem nada. 3 dias jejuando para que ela pudesse chegar até o rei e interceder pelo povo ali hebreu. Ela ia tomar uma decisão que ia mudar um contexto. Mas para isso ela precisava de quê? De entrega e de sacrifício. Entrega por quê? Porque tinha que jejuar, tinha que abrir o coração, 3 dias em jejum era uma entrega. Muitas vezes nós temos que nos entregar ao Senhor e abrir o coração para isso. Sacrifício por quê? Porque ela sabia que ela estava indo diante do rei sem ser chamada pelo rei e ela corria o risco de morrer. Era um risco de morte. Então, muitas vezes a gente encontra-se numa situação que nós temos que nos preparar primeiro para enfrentar o que vem para a gente enfrentar. Muitas vezes você pode falar assim, tem coisas na minha vida que são difíceis, para ela também era. Tem coisas que é sacrifício, para ela também era. Então você tem que fazer o quê? Você tem que seguir em frente, crer no Senhor. Muitas vezes eu falo assim, quando a gente vai enfrentar uma situação, eu tenho que me preparar e pedir a Deus para preparar a pessoa para receber aquilo que eu vou falar. Muitas vezes a gente vai confrontar, não prepara nem nada, porque muitas vezes fala assim, Deus está comigo, Deus está comigo. Mas o mundo espiritual, muitas vezes, ele tenta nos parar. E nós precisamos de orar e jejuar para desbloquear o mundo espiritual. Muitas vezes o céu está de bronze e a gente precisa de quebrar isso. Esther foi inteligente, ela usou de sabedoria. E nós vemos aqui que ela estava ali, ela fala, eu e minhas moças, ela já conseguiu ali um grupo de intercessão ali já com ela para poder quebrar essa barreira. As servas já foram as intercessoras, Então nós vamos conversar aqui com o Rogerinho, pastor Rogerinho. Sua causa tornou-se mais importante que sua própria vida. Você que está por dentro de intercessão e tudo, Você já tem noção disso, Então, nos fala aí sobre a questão, Guerra, da entrega, e sacrifício, tem tudo a ver com esse momento na vida de Esther, porque ela sabia que, apesar de todas as coisas que eles estavam vivendo, ela entendeu que precisava tomar uma atitude. Sim. Então, e o seu primo, que era o seu conselheiro, colocou isso de uma maneira muito clara para ela. Nós já vimos isso, inclusive, nos programas anteriores, Sim. Quando ela é colocada na seguinte situação. Se, por acaso, você não fizer nada, e isso está muito claro no livro de Esther, Deus de outro lugar vai levantar livramento para o seu povo. Com certeza. Mas quem sabe se não foi para essa posição, quem sabe se não foi exatamente para esse momento que você foi colocada aonde está como rainha. Então, Esther ela foi confrontada pelo seu primo e
tomou consciência de toda uma situação e que ela também já poderia morrer. Sim. Né? Então, ela poderia morrer se nada acontecesse, né? Porque o texto, inclusive, diz, pensa você que somente você seria livre se todos os judeus morressem? Não, você e a casa dos seus pais também vão morrer. Né? Então, isso é uma coisa que levou Esther a gerar dentro dela uma necessidade de uma atitude. Agora, essa necessidade de atitude poderia ter ficado simplesmente no sentimento, mas ela não, ela toma uma posição, ela se entrega e ela se entrega à possibilidade, inclusive, de ser sacrificada, de morrer por isso. Quando eu penso em entrega e sacrifício, eu penso na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Quando a palavra diz muito claramente que Ele se entregou, né? Então, Ele se entregou. Colocou para a morte. Não foi ninguém que o matou, Ele se entregou para morrer. Né? E Ele sabia que Ele seria o sacrifício. Ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então ele se entrega ao sacrifício, sabendo que aquele sacrifício seria necessário. Então eu vejo essa relação de entrega e sacrifício, duas coisas extremamente importantes, mas uma coisa é quando você leva a outra ao sacrifício. Né? A outra coisa é quando a pessoa se entrega ao sacrifício. Então, são duas posições diferentes. Não é? Então, quando Esther ela tomou a decisão de ir à presença do rei, ela se entregou sabendo que ela poderia ser sacrificada. Com certeza. Então, por exemplo, quando nós pensamos no sacrifício de Isaac, Isaac foi levado ao sacrifício. Isaac não fez a opção de ir ao sacrifício. É uma diferença em ser levado e fazer a opção. A entrega, ela faz realmente a diferença. Essa opção aí que vem intercessão, vem o jejum. Sim. Não é? Dentro dessa opção é que vai ver todo um contexto para ser resolvido isso. E muitas vezes nós tratamos de situações onde a pessoa ela é colocada em uma posição sacrificial, sem ela querer estar naquela posição. Em outras circunstâncias, a pessoa se coloca nessa posição sacrificial e faz sacrifícios. E isso é muito interessante no aspecto de cura. Eu queria que a gente focasse um pouquinho mais, Guerra, a respeito dessa questão no contexto de cura interior. Por exemplo, a pessoa que ela, mesmo num contexto familiar, ela acaba se sacrificando em função das outras pessoas. Então, ela se entrega. Que abre mão dos seus próprios direitos. Exatamente. Até mesmo da sua própria identidade em favor ou detrimento do próximo. Ela acaba criando um personagem, né? Para se sacrificar, ela vai criar e... São os famosos também esponjas, né? Sim. Resolve o problema. E depois sofrem, né? Porque depois vai ter que trabalhar isso, porque vai dar um desgaste emocional, físico, psicológico. Então vai ter um desgaste muito grande nesse sentido. Aí realmente precisa de cura interior. Você que está nos assistindo, talvez você está abraçando tudo aí, ó. É o para-raio da sua casa, né? Que é o para-raio, tudo vai em cima. Sim. É um sacrifício. E muitas vezes conta isso com vantagem, Rogério. Não é? Com vantagem. Mas ela valoriza, isso. Né? Ela se sacrifica, se coloca numa posição sacrificial em função das outras pessoas. E aí tem um punhado de situações que são situações emocionais e que muitas vezes precisam ser tratadas. Por quê? Normalmente a pessoa se coloca nessa posição e em alguns momentos ela vai cobrar o reconhecimento disso. Com certeza. Né? Então ela se entrega voluntariamente, se sacrifica
talvez até de maneira inconsciente, Cobra e mas frustra fica porque não é correspondido, exatamente. né? Aí vem mas a aí frustração. começa a cobrar das pessoas, Sim. né? Então, mas eu fiz isso a vida inteira para você. Não é? Aí fez porque Aí o quis ou porque tem era muita gente que fala uma assim, responsabilidade. você fez e eu não pedi para você fazer. Já vi Exatamente. pessoas dar essa resposta, eu não te pedi nada, você fez o que você quis. Não é? E daí que a pessoa frustra mais ainda. Aí que ela vai lá embaixo. Essa relação entre a entrega e o sacrifício, ela é extremamente importante. Né? Então, nós vimos que Esther, ela realmente se entregou na possibilidade, inclusive, de ser sacrificada. E esse sacrifício até a morte. Né? Interessante, Rogério Guerra, que tem uma pergunta aqui, o DDD 21, a pessoa não se identifica, mas eu acho muito oportuno a pergunta. Diz assim, olá, paz. Para o batismo, tem que haver um sacrifício? Como que eu faço? Né? Na realidade já houve o sacrifício, né? Então assim, mas a sua pergunta é pertinente, porque muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Porque não só o batismo nas águas, mas muitas vezes as pessoas têm o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, né? Depende aí, há alguns posicionamentos teológicos, mas aí não faz aqui a importância porque não queremos entrar nisso. E muitas vezes as pessoas são orientadas a fazer um sacrifício para que essas coisas aconteçam, né? Só que o sacrifício já aconteceu, né? E é isso que nós temos que entender, não é? E eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente quando eu falei sobre a entrega e o sacrifício de Jesus, né? Por isso que hoje nós não precisamos mais nos sacrificar, basta nós nos entregarmos a Ele. E nos identificarmos. Quando nós nos entregamos ao senhorio dele, né? E nos identificamos com o seu sacrifício, aí nós completamos para nós o nosso ciclo, porque ele já fez. Agora, a nossa identificação é realmente na morte dele através da cruz. E o batismo, ele tem essa identificação. O sacrifício que você vai realmente fazer no batismo é morrer com Cristo. Isso. Não é necessariamente morrer por Cristo, mas morrer com Cristo. Então ele já morreu. E o batismo ele traz essa ideia e esse simbolismo, apesar de que eu não vejo o batismo apenas como um símbolo, né? Mas ele traz esse simbolismo quando você, por ter arrependido, né? Porque o batismo ele deve vir como depois do arrependimento, você toma a decisão e a entrega e aí você morre para si mesmo. E aí, quando você vai e submerge, né? Você está simbolizando que está morrendo para você mesmo. E quando você vai se levantar das águas, você simboliza que assim como você morreu em Cristo, você também ressuscita em Cristo. Então, o sacrifício já foi feito. A entrega é que cabe a você fazer. Exatamente. Né? Agora, nós temos, Guerra, você colocou o primeiro ponto. Sua causa tornou-se mais importante do que sua própria vida. Eu queria um paralelo nisso. Até quando a minha causa se torna mais importante do que a minha vida? Quando você está disposto a morrer por ela. Amém. Gostei da resposta. Abrindo mão de você mesmo. Né? Gostei. E foi isso que Jesus fez. Bom, né? isso mesmo. A causa dele foi maior do que a vida dele. Porque ali no Getsemane ele falou com o Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Mas cumpra-se em mim a tua vontade, isto é, a minha causa é cumprir a tua vontade, cumprir o teu propósito. E por causa disso, eu me entrego até a morte e morte de cruz. Né? É aí que eu acho, muitas vezes as pessoas sentem dificuldade, essa entrega, né? Realmente passar o cálice, né? Fala, você quer entregar esse cálice mesmo? Exato. Né? Você quer, né? Muitas vezes assim, ou passa, ou
eu faço a tua vontade, tá? Você quer passar ou quer fazer a vontade de Deus? Né? Muitas vezes a pessoa está com o cálice na mão ali, assim, eu vou fazer a sua vontade. Ou então vou entregar isso para outro. Não, isso não é para mim, não, eu não aguento isso, não vou passar por isso, não vou dar conta, Uma coisa não é? Guerra, sabe? Mas o Senhor é. Uma coisa, sabe, que eu percebo? Que muitas vezes, até mesmo conosco, acontece isso, não é? Sim. Ou nós queremos passar o cálice, Sim. ou só ficar segurando. Só segurar. Não beber o que está lá dentro. Não bebe. Fica Sabe? segurando. E aí, E olhando, esperando esvaziar. a gente fica olhando para ele Mas assim... tem vai evaporar a qualquer hora. Eu tento empurrar, não, Rogerinho, esse negócio é teu. Se passa de segura. mim, né? Ou então, se não passa, a gente fica olhando e procrastina ou fica em cima do muro, né? Que eu acho que a pior posição que alguém possa estar é essa. Em cima do... Então, é para eu beber, então... Que beba, beber, né? Tem que Mas beber. tem as suas sequelas, as consequências. Né? Com E certeza. como, né? Com certeza. Nós temos a participação aqui da Andréia, lá de Bacabal, do Maranhão, né? Pastores, paz do Senhor, todos os dias são muito edificados e abençoados por este programa. Obrigado, viu? Nós louvamos a Deus por esse privilégio e oportunidade. Temos uma outra participação aqui, DDD 41, que é do Paraná. Orem por mim, eu estou com batalha espiritual. Você não diz o nome nem nada, mas louvamos a Deus pela batalha espiritual que você está vivendo, né? Porque parece incoerente dizer isso, mas é nessas batalhas onde nós somos aperfeiçoados, afinados, somos queimados, né? E é através dessas batalhas onde nós nos aproximamos mais do Senhor. Então, assim, o lugar para nós estarmos aos pés do Senhor e na dependência dEle, né? E é isso que faz com que nós sejamos aperfeiçoados. É nessas batalhas onde nós somos ensinados, onde nós aprendemos a guerrear, a lutar. Então, assim, um cristão que está vivendo debaixo de batalha espiritual, assim, glorifica o Senhor, porque na realidade você está sendo adestrado, todos nós somos. E a única forma de você ser adestrado não é no momento de paz, não é nos momentos de guerra, não é? Então, às vezes, aos olhos naturais, assim, por favor, Senhor, livra-me disso. A minha visão é que, Senhor, ensina-me a viver esses momentos, não é? Saber que Deus é por nós e Ele é o nosso general e é nele que nós podemos buscar as estratégias para nós enfrentarmos e convivermos por um tempo, a gente não sabe quanto, esses momentos, que é difícil, mas sabemos que nós somos adestrados nesse momento, né, Rogério? É verdade. A luta faz parte, né? Sim. E a vitória, ela só pode vir depois da luta. Isso. Então, e o Senhor tem para nós a vitória garantida. Né? Como, né? Aliás, uma das coisas que o sacrifício dele nos garante é a vitória. É a vitória. Porque a entrega e o sacrifício dele nos garante a vitória que ele alcançou por causa da sua entrega. Exatamente. Né? Então, Nós temos aqui esse 2 aqui que também não é fácil. Hoje nós estamos só com não é fácil, tá? aliás, o tema deveria ser não é fácil. É o tema que vem dizendo não é fácil. Só chumbo grosso. Olha para você ver essa aqui, segura aí. Negou-se a si mesmo. Eu vou falar com você. Na área de cura, Rogério, a gente pega muito isso, olha. Você vai ter que abrir mão disso para você ser curado. Mas peraí, pastor. Eu vou ter que abrir mão disso? Você vai ter que ir até fulano e pedir perdão, mas você está pedindo demais para mim. Não, aí não tem como. Eu vou enfrentar, não é pisou em mim. Não é fácil, não. Não é? difícil. Pensa bem, não é fácil não, cara. É ele que me feriu e eu que vou ter que ir lá pedir perdão. Não é? Eu falo assim, mas e Jesus lá na cruz ele não perdoou todos nós? Não é? E até aqueles que estavam lá, crucificaram ele perdoou. Poxa, se ele que é Deus perdoa, e nós? Poxa, que é isso? Tem que chegar e perdoar mesmo. Muitas vezes as pessoas se sentem até agredidas. Muitas vezes fala com a pessoa assim, ó. Eu atendi uma vez a pessoa que falei com ela, agora ela levantou do banco e falei, senta aí. Senta aí que você vai ter que ouvir agora. Agora que eu comecei. Agora que eu comecei, senta aí. Que muitas vezes a pessoa, mas que isso, só tá querendo que eu faça um negócio? Falei, negar a si mesmo, meu querido. Tem que negar a si mesmo.
Jesus negou a si mesmo por você. Né? Ele quer que você faça o mesmo. Agora, é fácil? Né? Não. Muitas vezes a pessoa precisa de ser curada, precisa da graça. Muitas vezes é só a graça, só a unção de Deus, só o Espírito Santo para trabalhar dentro da pessoa e ir naquela ferida ali, trabalhar e mudar ali o contexto. Né, Eugênio? Isso é bem forte. Isso, né? Quando você estava falando em negar a si mesmo, eu lembrei da experiência que eu tive com um casal no último acampamento que a gente fez da clínica. Eles chegaram, pediram para mim para que eu orasse por eles a respeito de determinadas coisas. Eu virei para eles e falei, espera um pouquinho, porque vocês ainda serão ministrados sobre algumas situações e aí depois a gente conversa. Aí passou, no outro dia eu cheguei dentro de um contexto que estava acontecendo numa ministração. Aliás, foi assim extremamente interessante e tremendo. A ministração sobre os casais, né? Aí eu cheguei perto deles e falei algo que tem muito a ver com isso. Eu virei para eles e falei, vocês têm a opção, escolher entre ter razão ou ter comunhão. Porque vocês estão brigando um com o outro porque os dois querem ter razão. Ninguém quer negar a si mesmo. Abrir mão, né? Ninguém quer abrir mão. Então, enquanto vocês estão brigando por continuar tendo razão, estão perdendo a oportunidade de ter comunhão um com o outro. Então, essa é a opção que vocês têm que fazer. Ou você escolhe ter razão, ou você escolhe ter comunhão. Agora, quando você escolhe ter comunhão, você realmente, e muitas vezes, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que engolir aquela palavra que vem, não é? Mesmo que você tenha razão, mas não é a palavra própria para aquele momento. Não é uma palavra que traz paz, não é uma palavra que vai permitir com que o outro se sinta à vontade perto de você e aí você acaba perdendo. Então, negar a si mesmo tem muitos aspectos e todos os aspectos onde você possa tomar essa posição de que é importante nesse momento que eu me anule, ou que eu me aquiete, ou que eu fique no meu canto, ou que eu diminua, né? Então, o Senhor nos orienta a isso, que eu diminua para que o outro cresça, não é? Então, esse é um princípio importante. Agora, Guerra, negar a si mesmo faz parte daquela coisa da entrega. Tem isso, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.